Olá a todos e todas. Nós estamos aqui novamente com a TV CDHMP, na proposta, né, que é a nossa ideia fundante de estar trazendo sempre conversas importantes com temas relevantes para a formação, né, e também um espaço de dar voz às demandas populares, né, e às pessoas, né, enfim, que não têm um espaço para colocar suas demandas. A TV se propõe a isso. Hoje a gente está aqui com o Hamilton e com o Dr. Olímpio. O Hamilton vai estar apresentando melhor o Dr. Olímpio e vai estar tocando essa conversa. Contigo aí, Hamilton. Bom dia, Bianca. Bom dia, doutor Olímpio. É um prazer enorme ter o senhor aqui conosco, aqui na TV do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu. É um prazer enorme de poder bater um papo e conversar e mostrar a importância do trabalho que o CAOP dos Direitos Humanos aí do Ministério Público tem feito em defesa da população do estado do Paraná. Então, doutor Olímpio, nós estamos aqui com a nossa televisão para poder chegar a informação, e essa informação da nossa televisão aqui chega em todos os movimentos sociais aqui. Nós temos tido uma audiência muito boa dos movimentos da terra, como o MST, né, e a Liga Camponesa, que também ouve bastante aqui nossas informações, e também os indígenas, aqui principalmente da região oeste, aqui tem sido nossos ouvintes bastante. Mas, doutor Olímpio, a primeira pergunta eu gostaria de falar do senhor, assim, qual é o objetivo que foi criado o CAOP, qual é o trabalho que o CAOP tem desenvolvido hoje no estado do Paraná? Muito bem, então, meus cumprimentos a todos e a todas. Dizer inicialmente que é uma alegria, né, poder estar sendo entrevistado pela TV do Centro de Direitos Humanos do Memória Popular. É isso, Celina? Isso mesmo. Enfim, é um espaço diferenciado, né? Nós temos, em relação aos meios de comunicação social, a Constituição prevê expressamente que eles devem ter sempre caráter educativo, informador, né? E, infelizmente, não é isso que a gente vê, né, na TV aberta, nos programas de TV aberta, onde a gente vai encontrar, inclusive, propostas que significam, às vezes, até apologia, né, de crimes, de criminosos. Então, ter um espaço como esse, a fim de trazer a reflexão para a sociedade como um todo, temas importantes, é algo a ser festejado, e eu parabenizo, então, né, a iniciativa da criação desta TV. O Ministério Público, a partir da Constituição de 1988, passa a ser indicado não só como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, mas também como uma instituição a que incumbe a defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais individuais indisponíveis e do regime democrático. Então, há uma alteração substancial não só naquilo que diz respeito à formulação institucional, os contornos legais do Ministério Público, mas também da sua atividade prática, que tem que corresponder a essas novas atribuições. O Ministério Público do Paraná, eu falo isso com absoluta certeza, foi um dos primeiros, né, ministérios públicos do Brasil a buscar se adequar a essa nova formulação, e aqui foi instituída a primeira Promotoria de Defesa dos Direitos e Garantias Constitucionais do Brasil. E eu tive a oportunidade de ser esse promotor dessa promotoria, porque eu fui levar a proposta ao Dr. Jerônimo Maranhão, que então era o Procurador-Geral de Justiça, ele acatou a ideia e eu disse, bom, fico feliz, até logo. Eu disse, não, até logo não, você vai ser o promotor de justiça dessa promotoria. Então, é da tradição do Ministério Público do Paraná essa intervenção, né? Eu já fui Procurador-Geral de Justiça durante 4 mandatos, né? E no meu primeiro mandato eu fiz por instituir
os centros de apoio operacional do Ministério Público nas mais diversas áreas. Então, o centro de apoio na área da pessoa com deficiência, na área do idoso, na área da infância e da juventude, que é a área mais importante de todos, né? Então, não podemos esquecer que o comando constitucional é de que seja dado prioridade absoluta sempre para a área da infância e da juventude, o que significa preferência na formulação e na execução de políticas públicas. Na área do meio ambiente, na área do consumidor, na área do patrimônio público. Então, nós fomos também o primeiro Ministério Público brasileiro a instituir esses centros de apoio como espaços de referência para a atuação das promotorias de justiça, que são órgãos de execução. E um dos centros de apoio é exatamente esse Centro de Apoio de Direitos Humanos, né, que tem inúmeros eixos, inúmeros núcleos, que dizem respeito a esta busca de implementar as promessas de cidadania que já estão contempladas no ordenamento jurídico brasileiro, mas que, infelizmente, ainda estão distantes, né, da grande maioria da população. Então, nós tratamos dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, aí com destaque para as comunidades indígenas. Nós tratamos do direito da população LGBTI+, nós tratamos nós temos um núcleo de promoção da igualdade de gênero e de enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher, nós temos um núcleo de promoção da igualdade racial, nós atuamos, né, em relação ao tema Verdade, Memória e Justiça, né? Eu tive a oportunidade de integrar a Comissão Estadual da Verdade, que investigou as graves violações dos direitos humanos, né, ocorridas no estado do Paraná, e aqui eu abro um parênteses para fazer um destaque à figura do Aloysio Palmar, né, que é reconhecidamente, né, um herói desse momento de resistência, de busca de redemocratização do Estado. Nós temos a atuação em relação à população em situação núcleo, que trata dos direitos da população em situação de rua, enfim, está vendo que é um rol, né, significativo. Inclusive um núcleo que acompanha as questões fundiárias, né, os conflitos fundiários do Estado, sempre na perspectiva de uma solução pacífica e sempre na perspectiva de que haja o cumprimento do comando constitucional que determina a realização da reforma agrária por parte da União. Então, a atuação é muito ampla, né? Mas, como eu disse, é um centro de referência, às vezes não só para os membros do Ministério Público, mas para as entidades da sociedade civil e para a sociedade civil mesmo, que dialoga, né? Dialoga com o centro de apoio e traz informações para o centro de apoio, a fim que os promotores de justiça, como eu disse, possam cumprir com o seu papel institucional, possam cumprir com o dever de ofício de atuar no sentido da implementação dos direitos humanos. Doutor Olímpio, que nós estamos gravando aqui em casa e chegou gente aqui e não sabia que nós estávamos aqui. Bom, doutor Olímpio, é o seguinte... Acontece, né, com essas reuniões em casa, volta e meia, meus filhos entram aqui, vêm no meu colo, são próprias, né, do momento de pandemia. Né? Exato. Não é fácil. Desculpe, nós temos um núcleo também que trata do direito humano à alimentação adequada, né, que é um tema importante, e a gente intervém muito a favor da agricultura familiar, da produção de orgânicos, contra, né, essa utilização criminosa de agrotóxicos. Também nessa área a gente tem intervenção. Tá certo. Doutor Olímpio, eu queria só falar com o senhor sobre a questão fundiária. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto muito tempo nessa questão em conjunto, né? Como é que o senhor está vendo essa questão fundiária nesses últimos 3 anos, tanto no Estado, a questão fundiária, na questão da reforma agrária, como na questão indígena aqui no Estado do Paraná, que eu estou vendo que o senhor tem acompanhado e bastante, como sempre acompanhou essa questão para resolver pacificamente,
como também hoje tem mais um órgão, que é a Comissão de Mediação dos Conflitos Fundiários, também do Tribunal de Justiça. Como é que o senhor está vendo essa situação? Olha, Seringuela, aí agora, por dever de justiça, né, eu quero fazer um registro do quanto você foi importante no estado do Paraná, e continua sendo, mas foi importante quando, no governo passado, né, você foi o responsável por intervir nesse tema, né? A tua atuação foi assim extraordinariamente positiva, né? Quantos casos em que, né, nós estávamos prestes a assistir aquilo que é terrível, né, que é o despejo de famílias, e a tua intervenção junto ao governador da época, a tua mediação com os proprietários e tal, conduziu a uma outra situação que não essa, né, do despejo forçado, que, enfim, é uma prática desumana, né? Despejar as famílias sem ter um outro espaço para locação delas é algo absolutamente inaceitável e desumano. Então, fazer o registro do quanto você Obrigado. foi importante e continua sendo, porque continua também fazendo, né, mediação aí em várias situações. Infelizmente, né, nós não assistimos ainda o cumprimento daquilo que, como eu disse, é um comando da Constituição, que é a realização da reforma agrária. Né? Entra governo e sai governo, mesmo no governo, né, do popular, do Partido dos Trabalhadores, não se avançou tanto quanto se deveria ter avançado. Né? Em outros governos é difícil esperar mesmo, né, muita coisa, né? Mas agora nós chegamos num patamar que é o órgão incumbido, né, de realizar a reforma agrária, que é o INCRA, tem orientação de não cumprir com a sua função institucional. É a situação mais absurda que você possa imaginar, quando o INCRA passa, inclusive, a intervir em processos para retirar a manifestação de interesse que ele havia dado. Né? E em situações que enfim, com facilidade, o INCRA avançaria na perspectiva da realização da reforma agrária. Eu dou dois exemplos. Né? Um, em relação aos grandes devedores da União, que são proprietários, né, são grandes extensões de terra, cujos proprietários são grandes devedores da União, e que poderia simplesmente haver a adjudicação dessa área. Né? Ao invés dessa área ir a leilão para que alguém adquira, a própria União ficaria com a área e destinaria a área para a reforma agrária. Né? São vários os casos aqui no Paraná nesse sentido. Eu imagino que no Brasil, então, tem muito mais casos. Né? E o INCRA não manifesta à Fazenda Nacional o interesse nessa adjudicação. A outra situação absurda, eu estou falando de casos concretos, esse daí, por exemplo, nós temos o caso da Atala, né? Temos o caso do Cury, que são grandes devedores, e não se... Você lembra do Zátar, inclusive, que ele queria fazer um acordo e eu não conseguimos por causa não anda? Exatamente, do Zátar. E a outra situação, e nós temos um caso concreto, que é lá da Incastro, né? Que é da área ser da União, né, ser de propriedade da União, e não se cumpriu a regra de que as áreas da União devem ser destinadas preferencialmente para a reforma agrária. E agora o Patrimônio da União, o Departamento do Patrimônio da União, está querendo entregar para uma entidade privada, ao invés de regularizar a ocupação que já ocorreu, né, naquela área. Então, olha só que eu dou dois exemplos para que você tenha ideia do quanto o governo federal, né, se distancia, eu diria, criminosamente, do cumprimento do seu dever da realização da reforma agrária. Além do fato que o próprio presidente faz esse discurso, né, de que, enfim, os trabalhadores sem terra são terroristas, faz o discurso de querer armar
né, os fazendeiros e não sei o quê, faz um discurso ainda do ódio e da violência. Não cumpre com o papel institucional e ainda faz um discurso de ódio e violência quanto àqueles que estão aguardando a realização da reforma agrária. Né? Ou em relação aos indígenas, por exemplo, aquele discurso absurdo de que não se demarcaria mais um centímetro de terra, coisas que o governo não pode, né, atuar de forma diferente daquilo que está na Constituição, que determina, né, a Constituição determina a realização dessas terras que são originariamente, né, reconhecidas como das comunidades indígenas. Então, é um contexto de desgoverno, né, onde as instituições não cumprem com as suas funções institucionais, e daí a tendência é conflitos. Né? Daí a tendência é... E eu digo que se não fosse, por exemplo, no Paraná, a existência do MST, nós não teríamos as áreas aí de assentamentos, né, que aconteceram a partir da pressão da sociedade civil organizada, a partir do MST. Infelizmente, né, porque isso deveria espontaneamente ocorrer por parte do Estado. Não tenha dúvida, que se não fosse o MST, as pequenas famílias não teriam muitas propriedades no Paraná e a produção agrícola também ficaria muito na especulação e pouco na produção. Doutor Olímpio, o senhor falou uma situação... Mas eu sei que o nosso tempo é curto, mas aí é um outro ponto, né? É a preferência que o governo brasileiro dá ao agronegócio, né? que transforma grandes áreas em monocultura para exportação, sem pagar imposto. Né? A Lei Candir isenta as exportações de pagamento de imposto, e que só interessa, portanto, a esses proprietários dessas empresas, inclusive algumas até multinacionais. Ao invés desses recursos serem destinados à agricultura familiar, à produção, né, de alimentos orgânicos, à produção de alimentos para a população. Quer dizer, o absurdo de nós sermos os maiores produtores de alimentos do mundo e a população está passando fome. Está desnutrida, está morrendo de fome. Quer dizer, olha que contexto, né, absurdo que é esse. Absurdo, né? Não, e o senhor também, o senhor conhece bem, eu vou citar um outro assunto que o senhor conhece bem, a questão indígena aqui do extremo oeste com a Itaipu, né? Que nós precisamos resolver a questão do espaço. O senhor vê, hoje aqui tem 21 acampamentos, hoje aqui, dos Guaranis, ainda aguardando o processo de demarcação. O senhor se lembra que lá atrás, em 2017, a Justiça Federal autorizou a demarcação, acho que em Itaipulândia e Santa Helena, se eu não me engano, e até hoje está parado isso. O que o senhor tem acompanhado esse processo? Das investigações que nós fizemos, né, pela Comissão Estadual da Verdade, eu fiquei encarregado lá do grupo de trabalho que analisou a questão indígena. É a violação permanente, desde sempre, dos direitos dos povos indígenas. Aqui no Paraná e Santa Catarina, nós tivemos, inclusive, a figura, né, do bugreiro, que eram pessoas contratadas para matar índios. Né? Quer dizer, havia uma contratação pelos governos para o sujeito sair matando índio, depois comprovar quantos índios mataram. Aqui no Paraná, em razão do chamado Acordo Lupion, com o Estado, União e participação da FUNAI, né, se entregou terras que eram terras dos povos indígenas, né, se entregou para essas colonizadoras. Né? Houve expropriação das terras indígenas, que até hoje não foram devolvidas aos povos indígenas. Então, é uma história de grandes violações, de graves violações aos direitos humanos. O Oeste talvez seja, né, um exemplo muito claro do que aconteceu. Aliás, tem um trabalho da professora da antropóloga Maria Lúcia Brandt, que é o tema de dissertação de mestrado dela,
e que o título é Da Terra dos Índios aos Índios Sem Terra. Né? Não precisa nem ler a dissertação dela para se Já diz tudo. concluir óbvio, né, do que aconteceu com o povo guarani no oeste do Paraná. Inclusive com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, com a expulsão né, das comunidades que ali se encontravam e que até hoje continuam vagando, né? Com a utilização de um discurso que é absolutamente equivocado, antropologicamente equivocado, que é dizer, não, mas esses índios que estão aí não são paraguaios, ou são do Mato Grosso, né? Como se o povo guarani é dono de todo o território, né? Tivesse que fazer uma divisa para saber quando se deslocam se estão indo para o Paraguai, estão indo para o Paraná, estão indo para o Mato Grosso. Né? São terras originariamente indígenas que têm que se reconhecer e demarcar e entregar para esses que originariamente se encontravam lá. E o Itaipu, que né, se apresenta como uma grande empresa, a maior hidrelétrica do mundo e tal, não reconhece, né? E não destina, então, que foi o que nós dois juntos, né, com outras pessoas que estivemos tratando com Itaipu em outras épocas, não destina área suficiente para que essas pessoas exerçam, para que o povo guarani exerça o direito de erradicar, né, de manter as raízes nas suas origens, no seu espaço, no seu território de origem. Doutor Olímpio, outro assunto importantíssimo que o senhor fez, eu me lembro que em 2012 nós fomos na Copel, o senhor fez uma recomendação, e mais em 2019 o senhor reforçou com uma nota técnica, que foi de colocar energia e água nas ocupações urbanas e ocupações rurais, e também a nota técnica, que está sendo um sucesso também aqui na região, e agora, esses dias, os produtores estão começando a receber, que é a nota do produtor, que o senhor fez também uma nota técnica, que tivemos o absurdo do INCRA de ameaçar prefeito se fizesse a nota do produtor para os agricultores que estão produzindo. Se você lembra disso. Então, e essa nota do produtor, o senhor lembra quanto o nosso amigo Enio Pasqualin, infelizmente, que faleceu, vai fazer um ano agora, tanto que ele ligava para mim e para o senhor, principalmente, pedindo que você ajudasse a fazer essa nota, né? Então, é importantíssimo isso que agora está saindo essas notas e o pessoal aí, como era importante sobre realçar a importância tanto daquela nota da questão da água e da energia, como essa do produtor, né? Eu disse para você, né, essa nota de produtor rural devia ter o nome do Enio, né? Porque ele, desde sempre, eu me lembro, né? E a gente sempre acreditava, né, de que isso poderia ocorrer de forma muito simples, como antes ocorria, que era o INCRA, né, dando a declaração e que se tratava de alguém que estava produzindo um tal espaço de terra. Não interessava e não interessa se a área é regular ou não. Interessa o fato real de que a pessoa está produzindo lá. Quer dizer, quem está aguardando a reforma agrária e é vítima, portanto, da omissão do Estado na regularização da sua área não pode ser punido por isso, né? É como aconteceu agora recentemente, desculpe, eu vou voltar ali para a questão indígena, né? Que o Ministério Público Federal, a doutora Indira, ingressou com uma medida, né, para garantir luz, água, alimentação e tal para os povos indígenas aí na região oeste. E o juiz que foi decidir a ação, que recebeu a ação, disse que não seria enfim, deferir o pedido, não seria de garantir isso para os povos indígenas, porque eles estavam em áreas irregulares. Quer dizer, olha só o absurdo. Né? Já tem uma decisão mandando demarcar, né, o Estado essas áreas, o Estado brasileiro não demarcou, não cumpriu, e agora eles vão ser punidos pela omissão do Estado em não cumprir a regularização da área. Né? Inclusive, nós entramos com recurso no tribunal, daí até o Ministério Público Estadual assinou junto agora esse recurso para o Tribunal Regional Federal, pelo absurdo que é. Então, essa situação da nota do produtor rural
o INCRA poderia ter, como fazia antes, feito essa declaração. Enfim, quer dizer, o Ministério Público teve que intervir para falar o óbvio, né? De que se a pessoa está lá, né, está produzindo, né, além do INCRA, o próprio município pode fazer essa verificação, junto com as associações, junto com o movimento, junto com o MST, e a nota do produtor rural, inclusive arrecadando recursos para o próprio município, né, e para o Estado, porque quando ele emite a nota, ele paga o imposto, enfim. Mas são essas situações, né, de que há hoje, especialmente, o que eu digo é uma desumanização, né? Há uma política, as pessoas denominam de necropolítica, né? Da política da morte, que não tem humanidade, né? Não tem sentimento de humanidade. E por isso que também morreram, né, de Covid, quantas mil pessoas desnecessariamente, porque se tivesse sido adquirido a vacina no tempo oportuno, quando estavam oferecendo a vacina para o Brasil, nós teríamos evitado esse tanto de morte. Tanto que agora que as pessoas estão sendo vacinadas, o número de mortes caiu para 400 e tantas, né? Enfim, então é um governo despreocupado com o ser humano, né? Embora essa questão da vacina, agora nós estejamos vendo, né? Não se comprava vacina de forma regular para se comprar lá com intermediário, né? Pagando propina para quem fazia intermediação e propina para os integrantes do Ministério da Saúde. Então, isso ainda tem, além de tudo, ainda tem esse componente da corrupção. Mas é isso, né? Então, são situações óbvias, quer dizer, a Copel não pode deixar de fornecer energia elétrica porque as pessoas se encontram numa área de ocupação que não foi regularizada. Então, esse é um bem essencial, é um bem que faz parte daquilo que se denomina, né, de respeito à dignidade da pessoa humana, ter acesso à luz, ter acesso à água. Agora mesmo nós estamos reunidos, né, com a Sanepar, começou com a Sanepar, começou com uma recomendação do Ministério Público, né, para a Sanepar, no sentido de que ela levasse água potável para todas as comunidades indígenas, né, porque não é possível que né, nessa atual quadra, né, civilizatória, eles estejam tomando água lá insalubre ou contaminada por agrotóxicos, né? É um troço absurdo. Então, nós fizemos 3 reuniões com a CESAI, com a FUNAI, vamos envolver a Copel, todos os IPCG, todos os órgãos, para resolver essa questão da água nas comunidades indígenas. Porque é um bem essencial, né? Então, água e luz, né? O Ministério Público fez uma recomendação para as companhias de energia elétrica, especialmente a Copel, e para a Sanepar, no sentido de que garantam, né, o abastecimento de água, garantam o acesso à energia elétrica, independente de estar ou não regular, ou estar ou não o imóvel, né, tido como regular, né, porque isso se insiste, isso é um direito enquanto pessoa humana, é um bem essencial. Não pode o poder público resolver dizer que não vai dar luz ou que não vai dar energia elétrica, ou não vai dar saneamento, água e saneamento para as pessoas. Tá certo. Doutor Olímpio, agora vamos para os finalmente, mas tem um assunto também que o senhor conhece bem, que nós vamos ter uma audiência dia 26, o senhor está participando aqui, que é do Bubas, em Foz do Iguaçu, que é uma ocupação urbana, né, das mais que nós temos a maior dificuldade de resolver, e agora estão buscando uma solução, e eu acho que tem alguns projetos aí que estão trazendo para o dia 26, e vamos ver se nós chegamos num acordo aí, pelo menos tentar buscar uma solução. O que o senhor tem para dizer para a comunidade do Bubas? O senhor que conhece isso aqui desde o começo e tem ajudado a tentar achar uma solução. Primeiro, quero dizer que eu tenho ligações de raiz, né, com Foz do Iguaçu, porque meu pai nasceu em Foz do Iguaçu. E meu avô foi o primeiro coletor estadual de Foz do Iguaçu.
esteve participando da instalação da coletoria em 1914. E meu pai nasceu em Foz do Iguaçu em 1916. Olha aí. Né? E a vida toda, ele já é falecido, mas a vida toda, né, Foz do Iguaçu esteve presente na nossa vida. Ele ia muito a Foz, os primos dele, né, que ele ia visitar, o Saulo Sotomayor Ferreira, que foi promotor de justiça, tinha o Carlito, tinha os primos que ele ia muito visitar. Aliás, sou cidadão, né, honorário de Foz. E acompanho, claro, como acompanho em outros lugares, mas sei da situação extremamente precária, né, desses loteamentos urbanos, em que o poder público precisa responder a essa situação. Essa ocupação desordenada, né, se dá exatamente porque o poder público não projetou, né, espaços condignos para a população e ofertou, né, na perspectiva de moradia popular, com recursos públicos que devem ser destinados para isso. Né? É interessante que o Fundo de Garantia, tempo de serviço, é utilizado para construir prédios com apartamentos de luxo, né? E daí não tem recursos para habitação popular. Você vai olhar, confesso que eu não sei de Foz do Iguaçu, no orçamento de Foz do Iguaçu, né? Mas eu sei, por exemplo, daqui de Curitiba, que o valor é irrisório. Né? Curitiba, a última vez que Curitiba fez chamamento pela Coab, né, para a habitação popular foi em 2014, e chamou 30 e tantas pessoas. Então, olha que coisa mais sem... Né? Não tem política alguma para atendimento à habitação popular. Não sei como é que está em Foz, mas eu imagino que não seja muito diferente. Não é diferente. O Bubas, não teríamos agora essa nova ocupação e tal, que as pessoas... aqui no Brasil ainda se desenvolve um raciocínio muito perverso, né, de querer responsabilizar os marginalizados pela própria marginalidade, né, como se as pessoas tivessem feito opção voluntária por viver à margem dos benefícios produzidos pela sociedade. Como se a pessoa dissesse, não, eu tenho condições, eu posso... Né, diante do programa de habitação popular e tal, eu posso adquirir a minha casa, tal, mas eu não quero adquirir assim. Eu quero invadir, quero ficar morando embaixo de cabanas de lona, né, quero ficar sem condições de salubridade, sem luz, sem água, quero ficar com meu filho lá sem acesso à escola, enfim. Né? E daí a perversidade está nisso. Quer dizer que eles que são responsáveis por essa situação, como se eles tivessem optados por viver assim, quando a gente sabe que não é isso. Né? As pessoas ocupam áreas por desespero, por não ter como mais pagar aluguel, por ter sido despejado do aluguel, não ter... Né? Então, o que indica que o poder público tem a responsabilidade de resolver isso. Isso é responsabilidade do Estado, né? Do Estado, que eu digo, é o município, a União e o Estado, de resolver essa situação e não querer tratar essas pessoas como se essas pessoas fossem os invasores, fossem os que esbulham, né? Os criminosos e tal. Eles são vítimas de um Estado omisso no cumprimento do seu dever institucional indelegável de assegurar esses direitos elementares, né? de promoção social das famílias. Né? Por isso, o Ministério Público, que, como eu disse, tem o dever de defesa do regime democrático, tem que estar fazendo a opção preferencial a favor desses que estão impedidos do exercício dos direitos elementares da cidadania. Né? Por isso, a nossa intervenção em todos esse rol de situações que eu acabei de contar, né, que eu acabei de me referir, e inclusive, nas questões dos conflitos fundiários e dos conflitos urbanos.
Tá certo, doutor Olímpio. Doutor Olímpio, queremos agradecer a participação do senhor, queremos dizer muito obrigado pela sua contribuição. Esse é um vídeo aqui que nós vai da televisão do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, que vai para todos os movimentos sociais do Estado do Paraná, e as suas considerações finais aí, que são muito importantes, e agradecer esse conteúdo fantástico que eu trouxe para nós aqui. Viu, Sirigueli, uma última observação, vou tentar ser bem sintético. Nós precisamos aprender a acompanhar os orçamentos públicos. Antes eu digo ainda, lugar de criança é na família, é na escola e é nos orçamentos públicos. Agora eu digo, lugar de direitos humanos é nos orçamentos públicos. Não adianta fazer promessas de cidadania na Constituição Cidadã, não adianta aderir a convenções e tratados internacionais de direitos humanos, se no momento da destinação dos recursos não forem eles canalizados para atender esses direitos que são elementares à pessoa humana. E no Brasil, infelizmente, nós destinamos quase 50% do orçamento da União para pagamento de uma dívida pública que a Constituição mandou auditar por reconhecer que há ilegitimidade e ilegalidade na dívida, e até hoje essa auditoria da dívida não foi realizada. Se nós formos olhar o orçamento, nós vamos ver quanto de renúncia fiscal, se calcula 300, parece que são 320 bilhões em relação à União, de renúncia fiscal, em que o Estado abre mão de receber daí de grandes indústrias, de grandes empresas, etc. De ter essa como a lei de Candir, que permite a exportação sem pagamento do imposto. São esses recursos que daí fazem falta depois, além da sonegação absurda que há no Estado, da não cobrança dos grandes devedores. Nós temos aí o exemplo da Havan, que é um dos grandes devedores, o sujeito adquire com recurso do BNDES jato para sair por aí e tal, e não paga as suas dívidas, não paga os impostos. Então, é um contexto, e eu digo também, criminoso, de não destinar os recursos para a população, de não destinar os recursos necessários para a implementação das políticas públicas que poderiam fazer o Brasil avançar no sentido do que é indicado na Constituição Federal como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, que é o dever instalado, digo eu, respeitando a dignidade da pessoa humana, com a superação das desigualdades sociais e com a erradicação da pobreza, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Obrigado pela oportunidade, eu estou sempre à disposição. Obrigado, doutor Olímpio, uma boa semana para o senhor, muito obrigado pela sua contribuição, e quando o senhor puder se deslocar de Curitiba, venha aqui em Foz do Iguaçu, que é muito importante a sua presença aqui, e o pessoal pede sempre a sua presença, porque quer dar um abraço forte no senhor. Um abraço, professor, muito obrigado pela sua contribuição. Um grande abraço, Seringal. Parabéns aí pela TV CDHMP. Exatamente. E a TV CDHMP está à sua disposição. Um abraço, muito obrigado, bom dia.